Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. Auditores fiscais da Receita Federal realizam na quinta-feira, depois de amanhã, portanto, uma operação especial no porto da capital baiana, a Operação Risco Zero, como parte da mobilização nacional da categoria, que reivindica a regulamentação do Programa de Produtividade da Receita Federal, prevista por lei desde 2017, porém, até agora, não decretado pelo governo. Essa operação no Porto de Salvador deve gerar filas não só aqui na capital, mas também em outros portos brasileiros, a exemplo do Porto de Santos, Rio de Janeiro, Itaguaí e Vitória. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o vice-presidente da Delegacia Sindical de Salvador, do Sindifisco Nacional, Leonardo Dantas. Está conosco no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Aí é um prazer mais uma vez estar aqui. Já agradeço a oportunidade de falar novamente sobre o tema. Estivemos no ano passado e depois de iniciado o novo governo, agora quase no mês de junho, os auditores, claro, início de governo, resolveram aguardar as coisas se arrumarem, e passado esse tempo, desde o governo de transição, nós informamos ao novo governo da necessidade, da pendência da regulamentação do Programa de Produtividade da Receita Federal. É bom informar que já houve manifestação pública do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, há um entendimento e há uma aceitação da própria administração da Receita, no sentido da nova administração, né? Porque, como você bem disse, Jefferson, esse programa de produtividade ele está previsto numa lei de 2017, né? Então, os auditores fiscais da Receita reivindicaram no governo passado, durante meses, numa mobilização, e não logramos êxito. E agora estamos voltando, conversando com atores políticos do governo atual, e vale dizer que se trata de um programa de produtividade que prevê um incremento da produtividade, da eficiência do órgão, né? Esse órgão tão importante para esse momento que a gente vive da economia do país, né? O governo acabou de conseguir a aprovação na Câmara do chamado arcabouço, que agora ganhou o nome de regime fiscal sustentável, né? Que será possivelmente aprovado, essa é a previsão de aprovado no Senado, e que se fala muito no esforço que se espera da Receita Federal, dos auditores fiscais, mas nós estamos aqui justamente por conta desse momento, sinalizando para a sociedade, sinalizando para o próprio governo, que para que isso ocorra, né, para que nós tenhamos condições, é preciso modernizar a administração do órgão, é preciso que esse decreto que regulamenta o programa de produtividade, ele saia o quanto antes. Então, é isso que os auditores fiscais estão dizendo, é uma pauta republicana, portanto. Nós estamos na quinta-feira, o movimento já vem ocorrendo já há algumas semanas, mas na quinta-feira, como você bem disse, vai ocorrer esse ponto alto aí, né, que é essa operação que nós chamamos de risco zero. Então, só para a gente entender melhor, Leonardo, uma vez que esse programa de produtividade não foi regulamentado ainda pelo governo, vocês decidiram se mobilizar, fazer um protesto. Essa operação Risco Zero me parece que não vai ser a única ação realizada por vocês. Estão previstas também alguns dias de apagão, não é? Por semana, me parece que às terças, quartas e quintas. O que vai ser, o que vai consistir exatamente essa operação Risco Zero e o que mais vocês estão
programando em protesto contra a não regulamentação do programa de produtividade da Receita, Leonardo? Isso que ficou instituído como apagão já está acontecendo desde a semana passada e ocorre nos dias de terça a quinta, né? Alguns processos de trabalho, né, na Receita aí não a operação Risco Zero se dá na área aduaneira, né? Esse apagão se dá nos outros processos de trabalho, que a gente chama de tributos internos, né? Agora, o que é exatamente essa operação Risco Zero? A operação Risco Zero consiste em quê? Consiste em fazer uma fiscalização na área aduaneira de maneira mais ampla, não se resumindo apenas à amostragem, porque a amostragem ela se dá em função da escassez de recursos, né? Hoje, da quantidade pequena de auditores. Isso. Inclusive, esse foi um dos temas que nos trouxe no ano passado ao programa, né? Nós falamos na necessidade de realização de concurso. O concurso ocorreu no ano passado, mas ocorreu numa quantidade muito inferior à necessidade do órgão, né? Depois de o último concurso, né, o concurso anterior a esse que ocorreu no ano passado, se deu em 2014. E aí, em função de aposentadoria, né, saída de pessoal do órgão, enfim, veio esse concurso do ano passado e não repõe de maneira suficiente a mão de obra. Então, essa operação Risco Zero também vem no sentido de dizer à sociedade que se nós tivéssemos uma fiscalização na área aduaneira, e aí a área aduaneira ela tem um papel que é de não só fazer ali a fiscalização, como será feita, né, de verificação de documentação, enfim, ela tem um papel muito mais amplo, né? Os colegas lidam ali com um controle de mercadorias que chegam, que podem muitas vezes ser drogas, armas, né? Material proibido em geral, enfim. Estamos sinalizando que há ainda, né, a administração tributária brasileira, ela tem, infelizmente, muita precariedade, né? Existe a necessidade de investimento na administração tributária. Então, esse tipo de atividade que os auditores vão realizar na quinta-feira tem o intuito de chamar a atenção da sociedade para a necessidade de investir na Receita Federal, né? Então, o programa de produtividade da Receita Federal vem nesse sentido, né? Estamos sinalizando para a sociedade e a imprensa tem um papel importante, porque há necessidade de modernização. Cada vez mais a Receita Federal já é vista pela sociedade como um órgão de excelência, mas há a necessidade de aprimoramento. Eu ia te perguntar exatamente isso, Leonardo, porque se vocês reclamam com razão a deficiência de quadros, né, até por conta das fronteiras, esse trabalho do pessoal que trabalha na aduana é fundamental. Aliás, só para lembrar, aquele escândalo das joias que iam entrar ilegalmente no país não entraram exatamente pela ação de auditores da Receita, cumprindo bem o seu papel e sem ceder às pressões, né? É importante a gente registrar isso. Mas você fala na modernização e na necessidade de mais auditores. A gente supõe que isso seja absolutamente correto, mas, em paralelo, a arrecadação tem batido recordes, o que significa dizer que vocês estão trabalhando muito, estão produzindo bastante. E entre nós, trabalhadores, escrever não lê, o pau comeu. Quem não andar na linha na hora da declaração do imposto de renda, exatamente pela eficiência da Receita Federal, é facilmente apanhado. E vocês hoje cruzam dados até com que as pessoas ostentam em redes sociais, né? Como é que a impressão que nós temos aqui de fora é que os auditores são, entre os servidores públicos, aqueles que têm os melhores salários, as melhores condições de trabalho. O que é mistificação da nossa parte e o que é realidade, e por que você nos convence da importância do Estado brasileiro investir mais exatamente nessa corporação do fisco? Ernesto, na verdade, é importante começar do final. É importante dizer que nós não estamos fazendo
A nossa demanda não é por investimento na corporação dos auditores fiscais, né? A gente, e a própria Constituição, de maneira muito inteligente, fala investimento na administração tributária, porque a administração tributária é que vai trazer recursos para o próprio Estado, né? Então, os governos, e aí eu não estou me referindo a governo A, B ou C, e é da cultura da gestão pública no Brasil, e aí não só no governo federal, todas as esferas, ainda tem o vício de desobedecer o que diz a Constituição, né? Você vê que o próprio regime fiscal atual, ele permite que inclui lá a administração tributária como passível de tá lá no bolo de todas aquelas despesas que podem ser contingenciadas, né? Aqui para o ouvinte, aquela que pode ser colocada ali, cortada, bloqueada, se por acaso as metas não forem alcançadas. Isso não faz o mínimo sentido, né? Se você tem um órgão que é o responsável por buscar receitas, em especial, principalmente ali no momento de crise, né, crise fiscal, o órgão que é chamado, nesses momentos, a fazer aquilo que nós conhecemos como incremento da arrecadação, né, tirar o leite de pedra, né, os auditores têm expertise nisso e os estudos, a Receita Federal sugere medidas e ações para os agentes do governo, o Ministério da Fazenda, o próprio ministro, no sentido de, nesses momentos de crise, como você disse, quando há um incremento da arrecadação, é pelo trabalho dos auditores, é por um momento econômico, enfim, isso se dá, em especial, por essa atividade do auditor fiscal. E não faz nenhum sentido você deixar de investir naquele órgão que é responsável por fazer essa arrecadação subir. Então, como eu disse, existe ainda, né, falta essa consciência no gestor público brasileiro, essa percepção de que aquilo que se coloca na administração pública não é gasto, é investimento, né? Talvez seja aqui não puxando brasa, mas é porque a própria Constituição, no sentido mais lógico, inteligente, colocou isso, que os recursos prioritários deviam ser colocados na administração tributária, porque a administração tributária é que vai trazer os recursos para todas as políticas públicas do Estado, para todas aquelas outras despesas que são obrigatórias, inclusive, né? Então, e falando sobre essa questão dessa percepção de modernidade da administração tributária, da Receita Federal e disso que nós estamos trazendo, como eu disse, a gente está buscando o aprimoramento, né? Existem vários exemplos aí de atividades que a Receita Federal exerce, mas nós, e aí seria uma discussão muito mais ampla, nós sinalizamos outras tantas que podem ser aprimoradas, né? E falando sobre privilégios e essa percepção de que nós somos os abastados, remunerados, isso também é outra falácia, né? Em especial no caso dos auditores fiscais, eu vou trazer um dado para vocês, auditores fiscais da Receita Federal, nós, auditores fiscais da Receita Federal, que somos responsáveis por arrecadar parte dos recursos que vão para estados e municípios por meio de fundo de participação, somos, pasmem, os auditores fiscais, um dos auditores fiscais que tem a menor remuneração dentre os fiscos do Brasil, né? Mas a nossa pauta aqui não é essa, né? E como você bem disse, nós estamos num país de muita desigualdade, estamos num país em que existem diversas realidades salariais e a nossa pauta aqui é uma pauta republicana, uma pauta para trazer, ao fim, uma melhoria da prestação de serviços que a Receita Federal presta, uma melhoria nesse nível de incremento de arrecadação que vai beneficiar sempre o cidadão, o contribuinte. E, por fim, quero dizer que a questão da forma de tributação, isso a gente também
vai discutir na reforma tributária ali adiante, depois dessa aprovação só finalizando, Jefferson, essa aprovação do regime fiscal, vem a reforma tributária e os auditores fiscais, e aí eu estendo a todos os colegas auditores fiscais das outras administrações tributárias, defendemos sempre uma tributação mais justa, no sentido de que aqueles que têm uma renda, como você colocou, não sejam tão tributados, enfim, essa é outra discussão também que nós aceitamos voltar para falar sobre o tema. Então, só para a gente encerrar, Leonardo, porque eu estou vendo que a lista de reivindicação de vocês, de reivindicações, é grande. Agora, o foco nesse momento é a regulamentação do programa de produtividade, que não está efetivado, por mais que esteja previsto por lei desde 2017, ou seja, entra governo, sai governo, isso ainda não se efetivou. Qual a real expectativa de vocês? Porque tem esse movimento que já se arrasta há muito tempo, vocês fazem essa operação Risco Zero agora na quinta-feira. Como é que tem sido a interlocução de vocês com o governo? Para a gente encerrar, a real expectativa, você acha que nesse governo sai o tal programa de produtividade, a regulamentação dele? Jefferson, na verdade, nossa pauta atual é essa, né? É a regulamentação do programa de produtividade, né? Porque a pergunta de Ernesto foi bem complexa, a gente precisa contextualizar aqui, é bom deixar claro isso, não tem uma pauta extensa não, a pauta é essa, e nós temos a expectativa, sim, de que o governo cumpra. É bom que se diga que essa lei, o acordo que gerou essa lei foi fechado no governo da ex-presidente Dilma, né? Então, nós já temos, como eu disse, um compromisso assumido pelo ministro Fernando Haddad, pelo secretário da Receita Federal. Então, assim, temos que acreditar. E o que nós estamos fazendo é mostrando que os auditores fiscais já sinalizaram para todos os governos que sucederam a ex-presidente Dilma, e não vamos mais aceitar ficar sem a publicação, né? Não há mais, acho que hoje o decreto esbarrando, é isso que a gente imagina, na burocracia, né? O decreto já esteve na Casa Civil, a informação que a gente tem aqui voltou para o Ministério da Gestão, e a gente espera ver esse decreto publicado o quanto antes. Essa é a nossa expectativa, e é isso que a gente quer sinalizar cada vez mais para o governo federal. Tá certo. Leonardo Dantas, que é vice-presidente da Delegacia Sindical de Salvador, do Sindifisco Nacional, aí alimentando expectativas para que a regulamentação do programa de produtividade da Receita seja de fato colocado em prática. Olhe, muito obrigado, boa sorte na luta de vocês e seja sempre bem-vindo conosco. Bom dia, Leonardo. Obrigado, Jefferson. Eu agradeço a sua oportunidade aqui. Falar na Rádio à Tarde, para o Grupo à Tarde, é sempre um prazer, uma honra, porque estamos falando aqui com grandes comunicadores. Vocês têm um acesso, uma penetração importante aqui no estado da Bahia, e com a internet até em outros estados, até fora do país. É sempre bom falar com vocês. Estamos sempre à disposição para falar dos temas que a gente traz e dos temas que lhes interessam também, né? Vem reforma tributária aí, podem nos convidar, que a gente está à disposição. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, um abraço. Agora são 7h50.